Mês de outubro é um mês onde se convoca a atenção aí, especialmente as mulheres, né? Com relação à prevenção do câncer de mama. E esse mês, então, ele tem toda uma dinâmica de conscientização das mulheres a respeito de algo que é muito próprio delas, não é? E pegando o gancho aí, então, desse grande tema que é nacional, nós traremos, durante esse mês de outubro, algumas manifestações de Deus por meio de mulheres, na vida de mulheres improváveis, que se olhássemos com o nosso vislumbre humano, não daríamos nada a nenhuma delas. Mas, graças a Deus, os olhos de Deus não são os nossos olhos. Ele olha aquilo que nós não podemos ver, e graças a Deus por isso. E grandes coisas Deus realizou em toda a história, por meio da vida de mulheres. E hoje falaremos especialmente da vida de duas mulheres que trabalharam muito em favor da vida. Inclusive colocaram a sua própria vida em risco em favor das vidas. E eu gostaria de convidá-los à leitura do texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 22, que conta a história dessas mulheres, Sifrá e Puá, as parteiras hebreias no Egito. Peço que acompanhe a leitura. Se você não tem a mesma versão, a projeção aqui te ajudará a acompanhar. Nos mostra assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Que o Espírito Santo ecoe as suas verdades sobre as nossas mentes e corações esta noite, queridos. O livro do Êxodo trata muito da questão da libertação, a libertação de um povo. Mas um povo, ele só precisa ser liberto se ele estiver preso em algum laço, né? Em alguma cadeia, em alguma opressão. Quando a gente olha para o final do livro do Gênesis, Êxodo é a continuação, obviamente, segundo livro, e nós temos ali a história de um homem se findando, a história de José. José, vendido de pequenininho por seus irmãos, numa expressão de rebeldia por parte deles, vendido como escravo, foi parar no Egito, mas lá Deus transformou o mal em bem, e José começa a ganhar proeminência ali, ele ganha destaque já no primeiro lugar onde ele trabalha, na casa de Potifar, e depois de toda uma injustiça ele é preso, mas na cadeia ele ganha o apreço do chefe da prisão,
E posteriormente, Faraó, necessitando de uma interpretação acerca de 2 sonhos que perturbaram a ele, José é apresentado diante dele, Deus lhe dá o êxito, Deus lhe dá o sucesso, e como consequência disso, José é colocado num alto cargo, uma alta função do Egito, se torna um grande governador do Egito, ganha renome, de forma que ali perto do final de sua vida, a família de José acaba se estabelecendo no Egito. E quando ela se estabelece no Egito, ali no final de Gênesis, narra a morte de José, e no início do capítulo 1 de Êxodo, narra ali, fala sobre a genealogia daqueles que entraram no Egito, mas fala que um novo rei emergiu, um novo faraó surgiu, um faraó que não conhecia da história de José, e não tem o menor interesse em conhecer também, de forma que ele desconsidera completamente. Nessa dinâmica, o povo acaba sendo escravizado, e é por isso que então necessita-se de uma libertação. Êxodo fala da grande presença libertadora de Deus. Libertadora porque o povo acaba se tornando escravo numa terra estrangeira, num lugar que não era seu, com um novo rei que não faz a mínima questão de conhecer a história daquele povo que estava ali, de José, o grande governador do Egito. E ele percebe que aquele povo começa a crescer, e ele sente-se ameaçado. Então ele tenta manter o seu império a todo custo. Ele quer garantir a manutenção do seu grande império, e ele tenta impor isso de diversas formas, inclusive com a matança de inocentes, como nós lemos no texto lido. Esse é o poder de Faraó. O poder de Faraó e a morte dos meninos. Como o livro nos revela, o povo se estabelece. Versículo 7 do capítulo 1 diz que a terra se enche deles. O povo hebreu se multiplica, vigoroso, forte. Se as mulheres eram, os homens também eram. O povo cresce, se multiplica e começa a ficar forte. E aí se levanta esse novo faraó. E ele percebe, ele olha, o versículo 8 diz que emerge esse novo rei. Ele olha, ele percebe, ele diz: olha, esse povo é muito numeroso e forte. Percebe que os hebreus são fortes. E aí ele tenta impor uma estratégia para mantê-los nessa dominação, nessa relação de escravidão, para que eles não saíssem daquela terra. E nós saberemos o porquê do interesse deles não saírem daquela terra. E aí, quando nós olhamos para Faraó, é muito nítida a estratégia dele de fortalecimento do poderio militar do Egito, uma vez que naqueles tempos o exército era sinal de prosperidade de uma nação. A grande expansão territorial era sinal de grande força e poderio daquele rei. O faraó quer manter todo esse status. Ele quer se manter com o renome de Deus. Afinal, para os egípcios, o faraó era como se fosse o próprio Deus. Ele quer manter o seu poder, ele quer manter o seu nome forte. E aí, quando nós caminhamos um pouco ali para frente do versículo 8, nós vemos que os hebreus, eles edificam 2 grandes cidades, celeiros para os egípcios, Pitom e Ramsés. Cidades celeiros são cidades usadas para depósito de suprimentos e recursos, especialmente para a base militar. Olha só, os hebreus construindo e edificando para o poderio militar dos egípcios. E Faraó, ele não queria os seus homens voltados para o trabalho das edificações. Ele queria os seus homens treinando para serem soldados, para serem militares.
Por isso ele não queria que aqueles homens saíssem, os hebreus saíssem da terra do Egito. Eles precisavam de pessoas edificando, eles precisavam de pessoas construindo, eles precisavam de pessoas que dessem fizesse acontecer o sonho da infraestrutura do Egito. E com isso eles fortaleciam cada vez mais o seu poderio militar. Então era muito caro para Faraó ali a manutenção do povo hebreu como escravo. Era muito importante, era a peça principal no grande intento de dominação do Egito. E aí com isso ele começa a colocar mais peso no trabalho. Ele começa a aumentar a carga de trabalho dos hebreus, ele começa a oprimir mais os homens na sua lida diária. Eles colocam líderes, chefes, ali sobre determinados grupos, para que eles ficassem bem atentos e ninguém pudesse dar aquela cozinhada, cozinhar o galo, Linguagem que não conhece é quem não faz nada, Está cozinhando o galo, Então eles ficavam atentos ali, para que eles não pudessem por um segundo sequer descansar, mas trabalho. Só que ele vê que nada resolve, e aí ele toma uma atitude ainda mais perversa, ainda mais cruel. Versículos 13 e 14 diz que ele queria manter a sua tirania. Você vai encontrar essa palavra 2 vezes aí, tirania. Tirania é a mesma coisa que crueldade, é a mesma coisa que brutalidade. Ele começa a impor condições extremamente severas àqueles homens. Esse é o poder de Faraó. E aí nós chegamos na morte dos meninos, a intenção das mortes dos meninos por Faraó. E aí diz no versículo 15, ele ordena às parteiras, Sifrá e Puá, que examinassem. Assim que nascesse o bebê, se for menino, mate. Se for menina, deixe que viva. E por quê? Porque a menina vive e os meninos podem ser mortos. Porque o grande medo dele, se você vê ali no começo do capítulo 1, o grande medo do Faraó era que se alguma outra nação intentasse contra a nação do Egito, os homens hebreus poderiam tomar espadas e ajuntar-se a essas outras nações para desbancar o Egito e sair da terra. Você vê isso lá no comecinho. Então o medo dele é porque os meninos pegam em espada. Os meninos, tornando-se ali jovens, homens, eles já podem ir para a guerra. Eles já podem defender a sua família, o seu povo. Então o medo dele era que esse povo crescesse de tal forma que, em vindo alguma rebelião, ou de fora, ou mesmo que ela pudesse emergir de dentro do povo hebreu, e eles então subjugassem Faraó e pudessem sair da terra. Então, essa é a perversidade no coração desse homem, desse que era considerado um Deus. Já que as duras cargas não estão resolvendo, vamos matar os meninos. Eles são ameaça. Ameaças ao poder de Faraó. Ameaças à autonomia de Faraó. Ameaças ao sucesso de Faraó. Ameaças à liberdade de Faraó. Ele teme o nascimento dos meninos, porque eles podem subjugá-lo. Mas não é apenas Faraó que se sente ameaçado por bebês hoje, não é, amados? Essa não é uma perversidade apenas que acontece lá nos tempos do Êxodo, não é? Muitas pessoas hoje, por valorizarem coisas que não devem estar no topo da nossa valorização, hoje muitas pessoas, por darem ouvidos a vozes inimigas constantemente, pessoas que muitas vezes fragilizadas acabam se deixando levar e acreditam que bebês são ameaças em suas vidas.
E da mesma forma que o poder de Faraó procura impor a morte, o poder da vontade humana, da mesma forma, promove o aborto. Da mesma forma que Faraó se sente ameaçado em seu poder, em sua autonomia, em seu sucesso, em sua liberdade, e teme ser subjugado, assim fazem os defensores do aborto. E eles declaram isso no próprio documento deles, enviado ao Supremo Tribunal Federal, para ser julgado, um documento de nome ADPF. ADPF é a sigla para arguição de descumprimento de preceitos fundamentais ou princípios fundamentais. ADPF 442. Esse documento tem 62 páginas e eu li todas as páginas. E embrulha o estômago. Proposta de descriminalizar. O aborto até a 12ª semana de vida. 3 meses. 3 meses! E na página 57, esse documento diz assim, abre aspas, a criminalização do aborto não protege o direito à vida, apenas subjuga mulheres. O medo de Faraó ser subjugado ainda existe hoje. Bebês são ameaçadores. Por que subjuga? No olhar dessas pessoas, subjuga as mulheres. Exatamente porque o feto, o embrião, torna-se, obviamente, uma ameaça de retirada de toda a liberdade, de retirada de toda a autonomia, de retirada do sucesso profissional, de violação do desejo de querer ter um filho quando quiser, porque dizem eles que o Estado, por meio da criminalização, domina ou exige a vontade deles sobre elas. Só que o que mais choca quando a gente tem contato com esse documento é que em nenhum momento eles consideram o embrião, o feto, o bebê como pessoa. Em nenhum momento. Eles tratam aquela vida que é completamente dependente de outra e que, portanto, carece de toda a proteção para a sua vida. Eles não consideram, e isso fica muito claro quando uma das grandes motivadoras desse movimento, que é a ministra Rosa Weber, na página 26, ela diz o seguinte, abre aspas, não está em jogo o direito do feto, e sim o da gestante. É isto que se discute nesta ação, o direito de escolha da mulher sobre a sua própria forma de vida. Fecha aspas. Uma completa desconsideração. O teor do documento ele se fundamenta nessa grande verdade para eles. O embrião, o feto, ele pode até ter valor intrínseco, eles dizem isso, tem até valor intrínseco porque ele é um ser humano, mas ele não pode ser considerado como pessoa constitucionalmente falando, e por não ser considerado pessoa constitucionalmente falando, ele não tem direito à proteção da vida. Não tem direito de ser protegido. É a vontade de outra vida que deve imperar sobre aquela, da mesma forma como a vida de Faraó deveria imperar sobre a vida dos bebês meninos. A essência é sempre a mesma, muda-se a forma. A perversidade continua aí. Esse é o poder da vontade humana. Porque o ser humano pensa que a sua vontade é soberana sobre tudo, inclusive sobre a vida, e não apenas a sua vida, mas a vida de outro também. E o que vem antes?
A vontade, a moralidade, o desejo ou a vida? O que nasce primeiro? O que vem do quê? O que se forma primeiramente em nós? Vida ou vontade? O que nos torna seres humanos fundamentalmente? É óbvio que nós somos seres desejantes e isso é parte da nossa construção como seres humanos. Mas o que fundamentalmente, essencialmente, nos torna humanos? A vontade ou a vida? A vida. A vontade, a moralidade e os desejos não devem sobrepor a vida, uma vez que elas fluem da vida, nascem da vida e não a vida delas. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A vida é um presente de Deus, a qual nós devemos zelar e cuidar e não dominar sobre as suas esferas, e impor a ela aquilo que nós desejamos, desenfreadamente. Em especial, vida inocente, na justificativa de que ela é ameaçadora. Ameaçadora para uma sociedade que há muito inverteu o valor da vida para as coisas. O poder de Faraó é o mesmo que corre nas veias humanas ainda hoje. Corre em nossas veias, amados. Na minha e na sua. E nós podemos até dizer: não, eu sou a favor da vida. Eu protejo o feto. E isso deve ser feito com todas as nossas forças. Só que em contrapartida, a gente deseja a morte dos proponentes desse documento, por exemplo. Que sentido faz? Mas pastor, aquela vida é inocente, essa daqui não. Eles já são conscientes daquilo que eles fazem. Isso é muito verdade, irmãos. Completamente verdade. Concordo com vocês. Contudo, nós não deixamos para trás o que Jesus fala sobre aqueles que se opõem aos valores do reino. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Cristo inverte a forma de expressar a manifestação de Deus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A nossa vontade tende a evidenciar em nós a sede pela morte, assim como o Faraó. Mas graças a Deus, quando nós olhamos para a narrativa, nós percebemos o grande poder de Deus e a preservação da vida. Versículo 17 diz que Faraó, quando dá a ordem, essa ordem não é obedecida. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Elas ouviram a ordem de Faraó, mas elas temeram a Deus e elas deixaram viver os meninos. Elas preferem obedecer a Deus do que aos homens, por mais poderosos que eles sejam. E note uma coisa, não havia lei de Moisés aqui ainda. A lei vai acontecer, ela vai ser colocada lá em Êxodo capítulo 20. Não havia nem Moisés aqui ainda. Moisés ia nascer ainda. Como elas sabiam que não era bom matar? Por que elas seguem esse caminho da preservação da vida? Foi uma pergunta que eu me fiz. Não tem lei dizendo não mate. Como elas puderam ter esse discernimento? Como elas puderam ter esse discernimento, eu não faço a mínima ideia. O texto não me diz como elas chegam a essa conclusão. A minha compreensão me faz entender que de alguma forma Deus deu a convicção a elas de que a criação humana é sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis capítulo 1. Toda a criação humana é imagem e semelhança de Deus.
e que, portanto, é alvo de intensa valorização. Ao serem confrontadas por Faraó, elas reconhecem diante dele, a falha delas. Olha, a gente não chega a tempo. As hebreias, elas são vigorosas. Quando a gente fica sabendo e a gente se propõe a ir, já deu à luz, já fugiu com o filho, já zarpou. Aqui, as hebreias, as parteiras, elas dão aquela cozinhada de galo. Chega aos ouvidos dela, vai nascer um bebê naquela casa. Nós vamos. Aí no caminho para na manicure, pedicure, cabeleireira. Aí a viagem delonga, Aí chega lá, não tem mais ninguém, Elas seguram os passos, obviamente, para dar tempo daquelas mulheres fugirem com seus bebês. Elas colocam as próprias vidas delas em risco, desobedecendo uma ordem que vem de cima, do governo, do império, do rei. E elas lutam em favor da vida. Enquanto hoje, para preservar o status, se prefere dar cabo das vidas. Deus reflete o seu poder por meio daquelas mulheres improváveis, parteiras, Sifra e Puá, improváveis, porém corajosas, improváveis, porém fiéis, improváveis, porém destemidas. Versículo 21 diz que Deus dá um presente para elas. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. É Deus honrando aquelas mulheres, de alguma forma. É Deus derramando dignidade sobre a vida delas. Uma vez que família traz essa significação muito forte. É no seio da família que você sente o próprio amor do Senhor. Sente a preservação da vida, o cuidado dele, a dignidade, pelo menos deve ser. Pelo menos deve ser isso. Elas ganham a mesma bênção que elas promoveram. Elas promoveram vida e elas ganharam do Senhor preservação de vida. Esse é o poder de Deus na preservação da vida. E mesmo diante do desespero de Faraó, no versículo 22, que ele manda então a todas as pessoas do seu povo, os egípcios, ao encontrarem os bebezinhos, sendo meninos, que fossem jogados no Nilo. E de fato a história nos conta que houve uma matança muito grande no Nilo, no Egito Antigo. Mas Moisés nasceu. Isso não impediu o nascimento de Moisés. E a lógica de Deus é tão maluca aos nossos olhos que Moisés cresce dentro da casa de Faraó. Deus humilha a sabedoria humana, não é? A lógica de Deus é desafiadora. Deus é assim, é dessa forma. Ele preserva a vida de Sifra, Ele preserva a vida de Puá, Ele preserva a vida dos bebês, Ele preserva a vida de Moisés, Ele preserva a vida do povo hebreu por consequência disso tudo. E Ele não parou por aí. Ele preserva também a minha e a sua vida. Quando de maneira muito semelhante ao que aconteceu em Êxodo, agora lá no Novo Testamento, o grande rei, não egípcio, mas judeu, Herodes, desesperado pela ameaça do nascimento de um bebê que era prometido por rei, ele fica louco. E Mateus capítulo 2, versículo 16 diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com a precisão se informara dos magos. Ele mandou matar, mas sem sucesso. Jesus sobreviveu. O bebezinho Jesus sobreviveu. Nasceu, cresceu, se desenvolveu e por fim entregou-se à morte, como nós já celebramos aqui. Entregou-se à morte para mostrar o valor da vida. É paradoxal, não é? Entrega-se à morte para mostrar o valor da vida. É paradoxal, porque ele sabia que ele ressuscitaria. Ele sabia que a vida
surgiria novamente. Este é o poder de Jesus na doação da vida. Poder de Jesus que graciosamente é compartilhado conosco, o seu povo. Ele nos agracia com o seu dom, desafiando-nos à escolha da vida e não da morte. Sifrá e Puá tinham uma convicção, na qual também nós somos chamados a repousar. O valor à vida desde a sua concepção. Mas pastor, Faraó mandou matar os bebês que haviam nascido, porque ele não podia saber o que era antes de nascer. Se ele tivesse tecnologia para saber que era um menino lá com 5 dias na concepção, ele já arrancava na raiz. A convicção que repousa sobre Sifrá e Puá, as destemidas e improváveis, deve ser a nossa, o valor da vida desde a sua concepção. Entender que o atentado ao embrião, ou feto, ou bebê é antes um atentado contra o próprio Deus. Afinal, o ser humano, como dito, ele é criado à imagem e semelhança do Senhor. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei como profeta às nações. Davi, no Salmo de número 139, reconhece: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, dizem: não matarás. E há uma declaração maravilhosa no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 1, de uma mulher chamada Isabel. Quando Maria chega diante dela, grávida, e grávida, bem menos de 3 meses, tá? A gestação dela não tinha perto de 3 meses ainda. E olha o que ela exclama, Isabel, diante de Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Um embrião, um feto. O útero foi criado para ser berço de formação, segurança e aconchego. Não foi criado para ser um túmulo frio e tenebroso. Enquanto os poderes dos deuses, sejam eles os faraós ou as ideologias e convicções perversas, enquanto eles gritam morte, 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 viva a morte, o poder de Deus em Jesus doa vida, vida, vida. É o que Jesus já adulto declara lá no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10 e 11, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos viver, não morrer. Jesus mata a morte. Jesus sela o destino da morte, concedendo-nos vida. Alguns anos atrás eu conversava com uma mulher e ela relatava o seguinte para mim. Ela diz: eu engravidei do 4º filho, o pai da criança não queria. Nós não éramos casados,
E quando eu falei do filho para ele estava sentado na mesa do trabalho dele, ele tirou uma folha de cheque, ele escreveu na folha de cheque, e ele me deu a folha de cheque dizendo: pode abortar. Tem aí o valor suficiente, eu te indico o lugar, e tem o suficiente para você fazer o procedimento e para você viver tranquilamente. E ela disse que naquela hora ela simplesmente pegou o cheque, rasgou, e jogou sobre a mesa dele, virou as costas e foi embora. E ela não abortou. E essa criança nasceu. Hoje ela tem 36 anos de idade, uma esposa linda, um filho de 1 ano e 8 meses, mais lindo ainda. Uma família abençoada. Essa foi a história que a minha mãe biológica me contou quando eu conheci ela. Quando eu tinha mais de 20 anos de idade. Eu não sei muita coisa sobre a minha história. O que eu sei é que eu estou vivo. O que eu sei é que Deus preservou a minha vida por meio de uma mulher que valorizou a vida, de outra vida que estava dentro da vida dela. Assim como Sifra e Puá. Assim como eu e você, nós somos desafiados enquanto nós vivermos. E ainda que deuses se coloquem diante de nós, ordenando a mortalidade, sejam esses deuses Faraó com o seu poder, sejam esses deuses a nossa própria vontade, que nós possamos olhar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e celebrarmos a preservação da vida por meio do poder dele, e celebrarmos a doação da vida por meio do poder de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo coloque essa convicção em nossas vidas, amado, hoje e até que nós morramos e com o Senhor possamos descansar. Jesus abençoe a vida de cada um. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e tenha um tempo de conversa com o Senhor.